para que marcasse a sua vida com este encontro, através de um louvor, através da pregação da palavra. Por quê? Porque quando Jesus ele tem o propósito de se revelar ao homem, ele trabalha na sua multiformidade. Eu quero dizer para você nesta manhã que este culto acontece em prol de você, em prol da sua casa, em prol da sua vida. E não temos outra finalidade de nos reunir aqui a não ser a dizer para você que Jesus Cristo é o caminho para a sua vida, o caminho para o seu lar e o caminho para a sua família. O texto então vai dizer que Jesus vai de encontro àquele homem. Nós não vemos no texto Jesus conversando com mais ninguém. Nós não vemos no texto nenhuma ação de outra pessoa a não ser um homem que estava em uma condição debilitada, um homem que era coxo, paralítico. E o texto diz que Jesus vai ao encontro dele. E é interessante, porque quando Jesus vai ao encontro dele, o texto diz que havia 38 anos que ele se encontrava naquela situação. Observe, 38 anos não era a idade daquele homem. 38 anos era aquilo que ele convivia com aquele mal. 38 anos. Talvez aqui tem pessoas que nem chegaram a meiar, 38 anos de idade. Imagine 38 anos convivendo com o mal. E qual mal? De não poder andar, de não poder ir ao templo para adorar a Deus, de não poder fazer o dia a dia diário básico que nós temos. Mas Jesus, vendo aquele homem, certamente, dentre aquele período que Jesus ia no templo com a sua família, via aquele homem naquela situação. E quando Jesus vai ao encontro daquele homem, ele olha para ele e diz da seguinte maneira: Jesus vendo deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus lança uma pergunta sugestiva para ele, dizendo: queres tu ficar curado? Irmãos, quando nós olhamos para o óbvio da pergunta, e às vezes o óbvio precisa ser dito, aquele homem certamente poderia dizer: quero ser curado. Mas quando nós olhamos para o texto, aquele homem não diz o óbvio, aquele homem não diz aquilo que talvez qualquer um de nós poderia dizer. Aquele homem, ele coloca aquilo que estava dentro dele. E quando aquele homem coloca aquilo que estava dentro dele, era frustração, decepção, desesperança e tristeza, tantas coisas. E Jesus sabia da forma para tratar aquele homem. E muitas das vezes nós estamos frustrados, não é verdade? Às vezes com a nossa vida, às vezes dentro de casa. A frustração às vezes vem no trabalho, às vezes vem na escola, às vezes vem no dia a dia. Por quê? Porque a frustração ela vem de encontro àquilo que nós não queremos para nós. A frustração vem quando nós não conseguimos alcançar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo que queremos para nós. E aquele homem, ao ter diante da sua vista, distante de poucos metros da sua vida, dizendo uma seguinte pergunta óbvia: você quer ser curado? Jesus sabia que aquele homem estava muito mais além de uma enfermidade física. Aquele homem também enfrentava uma enfermidade da alma. E talvez hoje que você me ouve nesta manhã, talvez essa mensagem é para o seu coração. Você tem enfrentado uma enfermidade da alma, uma alma ferida, angustiada, aflita. Estamos vivendo no tempo pós-modernidade, depressão, crise de pânico, ansiedade, tantas coisas que tem levado muitas vezes pessoas a ser dependentes de remédios, pessoas tirando a própria vida, porque estão com a alma ferida, estão com a alma angustiada. Mas Jesus, sabendo da necessidade daquele homem, ele estava ali naquela ocasião para curar aquele homem de dentro para fora.
E eu quero dizer para você nesta manhã, na autoridade que é no nome de Jesus, Jesus também tem o poder e a autoridade nesta manhã de curar você de dentro para fora, é de fechar as feridas abertas, é de trazer o bálsamo em meio às frustrações da vida, é de trazer a alegria em meu coração entristecido, é de vir ao encontro de feridas abertas, traumas da vida inteira, abuso infantil e tantas coisas mais que pode ter lhe acontecido. Mas nós estamos aqui para dizer para você que quando Jesus encontrou aquele homem, ele veio trazer a cura de dentro para fora, e nós cremos também que nesta manhã é uma manhã de cura para a sua alma. Sim, é uma manhã de cura para a sua mente, é uma manhã de paz para o seu coração. Sabe por quê? Porque não adianta ser o exterior tudo perfeito, tudo bom, ter dinheiro, uma vida próspera, casa, automóvel, nada disso seja errado ter, não. Mas isso não lhe traz a paz verdadeira. A paz pode ser momentânea, mas Jesus estava ali para trazer uma paz eterna para dentro daquele homem. E nós queremos dizer para você, às vezes a condição pode ser precária, às vezes pode faltar alimento na despensa, até mesmo roupa no vestuário, mas quando nós temos a paz verdadeira que habita dentro de nós, que o dinheiro não compra, que os prazeres da vida não compram, os vícios não compram, mas Jesus tem para dar de graça, que é a sua maravilhosa presença ao coração do homem. Então Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? Aquele homem estava tão frustrado, e Jesus, como mestre psicólogo, deixou aquele homem falar. Tem hora que nós vamos falar, colocar para fora aquilo que nos causa o mal. Aquele homem desabafa, dizendo: olha, já estou nesse tempo há muito tempo, não tem ninguém que me ajude, porque quando a água é movimentada, outro desce antes de mim, e quando estou tentando descer, outro vem antes de mim e recebe a cura. Aquele homem mal sabia ele, que aquele que estava diante da sua visão não era simplesmente uma água que poderia ser agitada ali por um anjo vindo de Deus e trazer a cura para o homem, mas quem estava diante daquele homem era a própria fonte de água viva. Aquele homem, ao ouvir acerca daquilo, ele coloca alguns impedimentos. Primeiro, estou sozinho, não tem ninguém que me ajude. E quando nós olhamos para esse primeiro ponto, na vida, não é muitas vezes o que esse homem diz, o que acontece com nós. Tem momento que podemos estar cercados por pessoas, mas ao mesmo tempo estamos só. Tem momento que seu telefone está igualzinho rádio velho, ninguém liga, ninguém toca, chama para nada. Tem momento que amigos viram as costas. Tem momento que até mesmo familiares se afastam. E a situação que aquele homem enfrentava ali era essa. Ele estava sozinho, ele se sentia só, ele não tinha ninguém. Mas Jesus estava para mudar esse cenário, porque no primeiro ponto, Jesus queria mostrar através daquele homem para nós, que às vezes a vida é assim. As pessoas nos cercam através de interesse próprio. Tem momento que é assim, que às vezes, enquanto estamos ali no meio da roda, em bares, em saídas, amigo não falta. Mas quando o dia mau vem, às vezes esse mesmo que estava conosco na noite anterior, não dão mais, dão as costas, vão embora. E a solidão aperta, assola o coração do homem. Mas quando Jesus apresenta para aquele homem, ele estava para apresentar aquele homem como um amigo fiel e verdadeiro. O que é um amigo fiel e verdadeiro? Que não está à procura de interesses próprios, que não está à procura somente quando as coisas estão boas, mas um amigo que está sempre pronto e disposto a estender a mão para o necessitado. É um amigo que está sempre pronto e disposto nas horas mais adversas da vida,
quando a enfermidade vem, quando as crises vêm. É aquele amigo que não vira as costas, mas é aquele amigo que está todo momento dizendo: conta comigo, você não está sozinho, eu estou com você, não te largo, não te abandono, não te deixo. Por quê? Porque Ele é o nosso amigo verdadeiro e fiel. Segundo ponto, o texto diz que mesmo aquele homem sendo um paralítico, alguém que não tinha condição de andar, mesmo com sua pouca força, ele tinha, com toda a sua necessidade, dificuldade, ele ainda tinha condição de se locomover. Mas quando ele tentava se locomover, o texto diz que outro descia antes dele, na boca daquele homem, dizendo, e lançava-se nas águas. Aquele homem, ele quer mostrar para Jesus como uma pessoa frágil, uma pessoa que às vezes está fraca, sem força, sem o vigor da saúde. Aquele homem mostra para Jesus como algo impossibilitado, que está além das suas próprias forças. Mas mal sabia aquele homem que aquele que estava diante dele, um dia Marcos assim escreveu: porque para os homens todas as coisas são impossíveis, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que o texto diz então acerca disso? Que muitas vezes para nós o impossível bate a nossa porta. A medicina está aí, e graças a Deus está bem avançada, mas ela vai até onde ela tem condição de ir. Chega um momento que ela diz: não dá, acabou. E às vezes dá até um veredito, dizendo: olha, entrega para Deus, porque aquilo que nós poderíamos fazer, fizemos, e não tem condição de fazer mais. É aquilo que aquele homem queria expressar: aonde a minha mão consegue ir, aonde a minha força consegue ir, eu vou. Mas chega um momento que para mim já não dá mais. Eu quero dizer para você que quando você vai além do seu limite, o seu limite estabelecendo algo dizendo que você não pode avançar mais, é nesse cenário que Deus se manifesta dizendo: aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. E talvez hoje você olha para dentro da sua casa, os vícios assolam, a desarmonia assola, matrimônios sendo destruídos, famílias sendo destruídas por vícios e tantas coisas mais. E às vezes mesmo você pode olhar e dizer: não dá mais, para minha casa, para minha família não há mais esperança, a vida terminou, não há mais progresso de melhora. Eu quero dizer para você não tem. Mas para o Deus no qual está vivo nos altos céus, a Bíblia diz que no nome de Jesus é dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz que no nome de Jesus há toda a autoridade, que para Ele há esperança sim para a sua família, há esperança para a restauração do seu casamento, há esperança para a restauração da sua vida familiar. Não há vício que Ele não tenha o poder de libertar. Por quê? Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Eu caminho para finalizar. O texto então diz que depois daquele homem colocar tudo para fora, aquilo que estava preso, aquilo que trazia-lhe o mal, aquilo que trazia feridas da sua alma, aí entra a ação de Jesus. Esta ação que nós acabamos de dizer, aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. E o que Ele diz? Homem, levanta-te, pega o teu leito, a tua cama e anda. Olha que ação maravilhosa. Aquele homem paralítico, que para a medicina da época não havia possibilidade. Aquele homem que havia 38 anos de sofrimento, ele viu a liberdade bater na sua porta e dizendo: eu estou livre desta minha vida no qual estou vivendo. Aquele homem ficou de pé, recebeu a cura, uma cura maravilhosa. E o texto diz que aquele homem ficou são no mesmo instante. Interessante, porque
Porque quando aquele homem ele recebe a cura, ele faz a primeira coisa do que alguém livre de uma enfermidade, de um impedimento naquela época, não podia fazer. E o texto diz que quando aquele homem ele recebe a cura física, a cura para a alma, aquele homem ele vai para dentro do templo. Porque é aquilo que aquele homem mais sonhava, é aquilo que aquele homem mais queria. E a enfermidade era o impedimento dele ir para dentro do templo. É interessante que quando a liberdade ele bate em nossas vidas, ela sempre tem o propósito de trazer a nós um dia aprisionados por tantas coisas. Mas a liberdade vem e nós temos o desejo de nos aproximar e chegar mais perto e próximo de Deus. Aquele homem vai para o templo. É interessante, porque quando aquele homem chega no templo, todo mundo conhecia ele. Afinal, 38 anos não são 38 dias. Aquele homem estava naquele mal tanto tempo, que sempre quando as pessoas passavam para ir para o templo, via aquele homem estirado, julgado, como alguém que se precisava de uma restauração, de uma cura. Mas aqueles homens ficaram, de repente, atemorizados, porque aquele homem já não estava mais como eles viram antigamente, paralítico, quase que mendigando a porta do templo. Mas aquele homem se encontrava alegre, de pé. Quando nós olhamos para isso, havia naquele homem uma transformação imediata. Aquele homem já não era mais visto como um paralítico que estava à procura de um milagre, mas aquele homem agora estava sendo visto como um homem alegre, que havia alcançado o milagre de Deus para a sua vida. O que eu quero dizer para você com isso? Que quando Jesus ele entra na vida do homem e da mulher, ele promove uma mudança, e a mudança ela promove uma transformação. Eu quero dizer para você que Jesus ele é o mais interessado nesta manhã em transformar a sua vida, em transformar o cenário, o ambiente que você vive. Talvez até agora, nessa manhã, você pode ter se encontrando com uma pessoa aprisionada, uma pessoa escravizada, uma pessoa que às vezes não tem a paz própria, aquilo que caracterizamos como alegria verdadeira. Mas quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, ele promove uma transformação imediata. Aleluia. Nós queremos dizer para você nessa manhã, aleluia, que Jesus tem o poder de transformar e mudar a sua vida. O poder da palavra é suficiente, aleluia, para mudar o cenário da sua vida e lhe propor uma nova história. O texto não termina aqui. O texto termina, as pessoas dizendo, perguntaram: quem é o homem que lhe ordenou, levanta e anda? O que mais me impressiona no texto é a resposta daquele homem: não conheço. Aquele homem recebe tudo que ele mais precisava, e ele não conhecia aquilo ou quem havia feito um milagre na sua vida. Irmãos, nós estamos em um país cristão, oramos a Deus, cremos que Deus está conosco, cremos que Deus cuida da nossa casa, cremos que Deus nos dá saúde, mas muitas vezes nós não conhecemos o Deus que cuida de nós. Professamos a fé em Cristo, um Cristo crucificado, mas nós não conhecemos o Cristo que morreu crucificado por nós na cruz do Calvário. Enquanto aquele homem, ele dá aquela resposta, nós olhamos esse texto com uma seguinte ótica: aquele homem recebe aquilo que ele queria, mas ele não conhecia Jesus. Mas o texto também não termina aqui, porque Jesus aparece para ele e diz: homem, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus ele dá a cura,
Mas muito mais da cura, ele quer dar vida eterna para aquele homem. E ele chega a dizer para aquele homem, dizendo: olha, tome cuidado, não peques mais, mas toma o teu leito, lembra-te de onde você saiu, e prossiga a cada dia a me conhecer, e não peques mais, para que você venha ter uma vida eterna. Eu quero dizer para você que nós pregamos um Jesus que cura, e nós cremos que ele cura. Nós pregamos um Jesus que transforma o choro em alegria. Nós cremos que Jesus, ele tem o poder de mudar o cenário da sua vida. Mas o mais interessante não é Jesus dar cura, não é Jesus trazer alegria na tristeza, mas é um Jesus que veio trazer salvação eterna para a sua alma. Eu quero dizer para você, a vida é muito momentânea, a vida ela é muito passageira, a vida é como um sopro. Tantas pessoas jovens hoje em dia estão morrendo, pessoas que amamos, que conhecemos, já não estão mais presentes em nosso meio, a vida acabou. E o dono da vida chegou o momento e disse, cortou o fio de fôlego de vida, acabou, já era. Mas eu quero dizer para você, do que adianta conquistarmos tudo e termos tudo nesta vida e perder o nosso bem maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós queremos dizer para você nessa manhã, nós cremos que através da palavra, a cura ela vem primeiramente interior, trazendo paz, trazendo cura para as frustrações. Mas Jesus não termina aí, ele termina dizendo: olha, não peques mais, não viva mais numa vida de pecado, homem, mas aproxima-se da verdade que é Cristo e tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, nós queremos trazer uma palavra que às vezes nós paramos poucos para meditar nela. Nós queremos viver o hoje, o amanhã, talvez. Nós queremos as coisas no imediato. Mas eu quero dizer para você, um dia que tudo vai terminar, e nós teremos de prestar conta diante de Deus, aquilo que fizemos, a oportunidade que tivemos, ao quanto de Deus nós vivemos. E nós queremos dizer para você, tome cuidado, porque a vida é momentânea, os prazeres são momentâneos, mas Jesus morreu na cruz para preparar para a igreja, que não tem placa denominacional, mas uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E ele tem o desejo de levar você um dia para estar com ele. A Bíblia diz que lá não vai haver choro, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver doença, lá não vai haver morte, mas lá haverá vida eterna. E a religião não leva você para o céu, mas a Bíblia diz que o único caminho que nos leva ao céu é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, fora dele não há salvação. E eu quero terminar, dizer para você, receba a cura interior, mas também não esqueça de um dia, nós não estaremos mais aqui, nós não estaremos mais aqui, mas um dia nós entraremos e encontraremos com Ele nas mansões celestiais. Eu quero terminar e dizer para você, alma ferida, alma aflita, alma angustiada, em Cristo nós temos a nossa verdadeira esperança. Que Deus te abençoe nesta manhã. Faça uma alta análise dentro de você e entenda para onde nós temos caminhado, para onde nós temos seguido. Eu quero dizer para você e reforço, o céu precisa ser a nossa direção. E como eu sei se eu vou para o céu? Através da palavra de Deus, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus nos orienta. E tenha certeza, nós em Cristo teremos a vida eterna. Aleluia. Aleluia.